Boa noite. Dando início aqui à nossa parte de derivação de requisitos, eu separei aqui em três partes do projeto, como eu tinha apresentado anteriormente. Eu ia trabalhar no back-end na primeira metade do mês de setembro, no front-end eu iria trabalhar na segunda metade do mês de setembro. Eu desenvolvi então essas APIs já, a consulta de exames por cliente, a requisição para a criação de um exame, um CPF de paciente, requisição para a criação de paciente, caso não sejam cadastrados, a consulta de um paciente cadastrado para verificar seus dados e a possibilidade de excluir exames por uma API. O objetivo eram ter três telas: a tela de login, a tela de consulta por tipo de exame, e aqui seriam os dados de exames realizados durante o cadastro que ele teve na plataforma. E aí, por final, eu vou publicar ela na Amazon, a AWS. Eu tenho um servidor lá, e aí eu vou subir ela em modo de container usando o Docker. Os requisitos eu preparei dessa maneira, e eu gostaria de apresentar um pouco sobre o que já tem realizado até o momento. Aqui é o projeto, eu coloquei ele para rodar, e vou testar para aqui um exemplo de requisição na API. Né? Então, eu estou usando o Postman, que é uma ferramenta bem legal para trabalhar com API, e aí eu consigo deixar salvo aqui as requisições. Né? Eu vou aqui criar primeiro um paciente para demonstrar. Então aqui eu tenho um paciente João Silva, ele vai ter esse CPF aqui, ele tem 20 anos de idade, sexo masculino, mora nesse CEP com esse número, e a senha, ou no caso o PIN de acesso dele vai ser esse aqui, 8000. Então eu mando a requisição para o sistema, e aí pronto, ele retornou aqui com o status criado e trouxe pra gente o retorno, né, o usuário que foi criado. Então foi o segundo usuário criado na plataforma. Bom, aí eu vou buscar ele, eu vou verificar como que está o cadastro dele aqui na base. Então eu vou consultar aqui. Aí ele retornou o paciente que existe na base já. Isso é baseado no CPF dele, eu coloquei o CPF para facilitar um pouco. E aqui a gente tem a possibilidade de criar um exame, ou seja, eu criei os exames de sangue, primeiro o hemograma e o de perfil lipídico para começar, porque são muitos exames, então eu senti que como o ideal do projeto não é abranger todos os exames, que seriam muitos, eu criei o projeto baseando nesses dois tipos de exame, hemograma e perfil lipídico. Isso pode ser estendido com o tempo, né? Então eu vou aqui criar, como o CPF do nosso paciente era 8, né? Então a gente nessa mensagem a gente vai colocar o CPF do paciente, os dados do exame e os resultados aqui. Então, no caso, essa API foi construída para que, caso isso venha a dar certo, seria um projeto para outros laboratórios enviarem a requisição nesse formato e a gente armazenar os dados do exame no nosso banco de dados para consulta. Então a gente vai criar aqui um exame. Pronto, a gente criou esse exame e retornou aqui o status ok. Então agora a gente vai buscar aqui o exame pelo CPF dele. Então
Vamos pedir para ele retornar todos os exames dele. Então aqui ele retornou o status ok, retornou aquele exame que a gente havia criado. Né? E aí agora vamos testar a parte de excluir. Aqui na parte de excluir a gente está excluindo pelo ID do exame, no caso é o ID3. Vamos pedir para excluir. Pronto, status ok, ele excluiu esse exame aqui. Então, só para a gente ter certeza que ele foi excluído, a gente vai consultar para ver se vai retornar de novo o ID3 aqui. Ó, retornou vazio o conjunto, retornou ok. Ou seja, a gente conseguiu excluir o exame. Então a gente passou mais ou menos pelo fluxo básico aqui de como está funcionando o nosso back-end. O front-end eu já tenho algumas coisas prontas, praticamente tudo, só que eu vou deixar para um próximo momento apresentar, quando tiver mais finalizado para ficar uma boa apresentação. Então eu gerei por essa ferramenta essas APIs, talvez ainda tenha que fazer alguns ajustes, mas é basicamente isso. E ela, além dessa derivação de requisitos, eu estou construindo pelo Postman mesmo, ele gera aqui uma documentação da minha API, né? Então aqui a gente tem como que é a URL que a gente tem que chamar. Aí eu estou escrevendo nela também o que a gente tem que colocar, algumas regras para cada campo. Aqui tem um exemplo de chamada, e aí ele vai gerando isso, estou gerando isso para todos os endpoints que a gente tem no nosso back-end. Então eu estou derivando meus requisitos a partir disso, então tem uma documentação aqui. Tem essa documentação e uso também a ferramenta Trello para ir acompanhando minhas atividades, mas eu determinei que esses seriam os requisitos básicos para eu construir o meu sistema, e estou seguindo essa abordagem junto com as documentações que estou gerando. Então é isso, muito obrigado.